Olá pessoal, sejam muito bem-vindos comigo, Luciane Nishimura, direto do Japão. Bom, eu ia fazer um vídeo de novo lá fora, mas eu fui até lá, pessoal, mas tá chovendo e eu não tenho o protetor de chuva não, tá? Pro meu telefone, só minha filha que tem essas coisas de gente jovem, né? Que entra na água com o celular, né? Então eu não tenho, tá bom? Pessoal, eu fiz um vídeo, né, falando sobre os 50 tons de cinza da congregação cristã. E aí eu fiquei pensando, depois de uns dias, que eu queria falar sobre o falso profeta, né? Que eu tinha colocado um ponto lá de falsos profeta. Bom, vocês conhecem o irmão Hélio Bianco? Então, ele foi um dos anciãos responsáveis aqui pelo Japão também, né? Mas antes disso, acredito que hoje ele não venha mais pra cá, né? Devido à idade, pandemia e coisa e tal, acho que ele não vai vir mais pra cá, né? Bom, eu queria falar pra vocês sobre esse assunto do falso profeta e eu lembrei dele, tá bom? Ele teve no Japão, antes de ser ancião responsável aqui, ele teve algumas vezes, acompanhado de outro ancião mais velho, tá? Outro ancião mais velho, que foi o primeiro ancião do Brasil, que era responsável pela obra de Deus aqui. Obra de Deus aqui, né? Então, o que eu quero falar pra vocês. Na época, né? É assim, volta tudo. Quando tem irmãos do Brasil aqui de ministério, acontece ainda. Vamos passar esse caos, vamos pular essa parte do caos mundial pra gente poder compreender melhor o que eu vou falar aqui, tá? Assim, o culto aqui é sábado, domingo, ponto, acabou, tá? Por quê? Em outras localidades no Japão tem culto dia de semana, mas aqui onde eu era, da onde eu fazia parte dessa comum, não tinha, porque o ministério da localidade mora em outro estado, então não tem como atender culto na semana, né? Mas já em outras regiões tem culto de quarta, né? De quinta, então tem, mas só aqui que não, né? Bom, beleza. Então, o que acontecia? Quando tinha culto especial com os irmãos do Brasil, não importa que irmão fosse, que tivesse aqui no Japão, tá? Eles marcavam culto na semana, tá todo mundo trabalhando, né? E aí a maioria vai, a maioria não dá pra ir, porque o horário não permite, né? O horário da saída do serviço, ou quem entra na parte da noite. Mas, então, nessa época, ele teve aqui, que ele, né, não tinha pandemia, e eu não fui congregar. Meu esposo chegou mais cedo, falou assim: Lu, vamos pra igreja que tem visita. E a gente não conhecia o irmão Hélio Bianco, não, ainda não conhecia. E eu falei assim: eu tô muito cansada, você vai, grava o culto, a palavra pra mim, né? E traz pra mim ouvir depois no final de semana, né? Naquela época, gente, ainda não tinham esses aplicativos, né? Que tem agora, WhatsApp, não tinha. Então, ele gravou a palavra pra mim do próprio telefone dele. Eu ouvi a palavra, assim, gente, só um minutinho que eu vou procurar a palavra aonde ele leu. Só um minuto que eu já volto com vocês. Ou vocês querem ficar comigo aqui esperando? Eu não sei, tá bom? Eu tenho que lembrar aqui aonde foi que ele leu a palavra. Eu procurei já. Nesse dia que meu esposo gravou, ele leu a palavra que meu esposo gravou, foi em Marcos 8, verso 24, tá? Foi assim, acho que foi do verso 24 em diante, eu não assim, só sei que foi Marcos, capítulo 8, verso 22, tá? Mas aí o que eu queria dar ênfase a mais era no 24, vocês procuram aí na sua casa, tá bom assim? Bom, pessoal, aí ele trouxe essa palavra gravada, e aí quando foi no final de semana, eu ouvi a palavra do irmão. Eu fiquei maravilhada, gente. Falei, nossa, que dom maravilhoso, que palavra linda, né? Que bênção e tal. Essas coisas da gente que tá fora do Brasil, né, e não tem muita visita. A gente não tem visita do Brasil constantemente, não tem, nem tinha, né? Agora vai ficar mais difícil. Enfim, e aí eu fiquei bem contente com a palavra, fiquei bem feliz, falei, nossa, foi uma bênção esse culto, ponto. Passou anos, ele voltou. Não sei se foi 2 anos, acho que foi uns 2 anos depois, ele voltou. E aí eu tive no culto.
tá? Eu tive no culto com ele, né? Com outros irmãos, porque foi um dia de... Acho que final de semana eu tava em casa de folga, então eu pude participar do culto. Tô lá, né, esperando, né? Tô esperando a palavra revelada, né? E aí veio de novo a mesma palavra que ele leu gravada, que eu escutei gravada, 8 de São Marcos. Ele leu a mesma. Não, até aí, a hora que eu abri, né, eu falei... Nossa, mas parece que é a mesma palavra, ele vai ler a mesma palavra. Até aí tudo bem, né, gente? Ler o mesmo versículo, a mesma palavra, isso não quer dizer nada. Só que aí veio a paulada, gente. Ele pregou a mesma coisa, ele profetizou a mesma coisa para a igreja que ele tinha feito há 1 ano ou 2 atrás. Eu não falo 1 a 2 porque eu não tenho certeza, né? Assim, não lembro, porque já faz muito tempo isso, tá? Faz bastante tempo. Ele nem era ancião responsável pelo Japão, tá bom? E aí o que aconteceu? Ele leu a palavra igual, pregou igual. Aí aquilo me desmontou dentro da igreja. Então eu volto aqui a falar pra vocês, tá bom? O que faz a gente sair da congregação cristã? São exatamente essas coisas, sabe? Então, eu ainda não tenho 1 ano que saí. Me arrependo por ter saído antes. Me arrependo sim. Que eu poderia ter mais experiência particular com Deus sozinha, né? Do que participando de coisas que nunca vai cumprir. Eu vim pra minha casa, quando eu entrei no carro, eu falei pro meu marido, falei pra ele, falei, olha, palhaçada pura. Esse homem vem lá do Brasil, prega uma palavra, depois retorna aqui, pega a mesma palavra na mesma igreja, né? Então, é onde eu fiz o vídeo que falou dos 50 tons. Aí tem a parte do falso profeta. Falso profeta! Fala muito bem, fala. Ele é professor de faculdade, ele fala muito bem, sabe? Mas até aí, aonde entrou a revelação? Até aí, aonde que tá a revelação? Porque a mesma palavra que ele pregou, ele voltou, pregou a mesma palavra, mas com a mesma profecia. As coisas que Deus ia fazer naquela vez que ele veio a primeira vez aqui na minha localidade, ele pregou tudo de novo. Então quer dizer que a palavra que era? Era só para relembrar da primeira. Aí que aconteceu? Meu marido falou, quando falou assim, o irmão teve aqui um tempo atrás, e o irmão leu a mesma palavra e pregou a mesma coisa. Ele ficou meio destabilizado. Eu percebi que ele ficou assim meio desajustado. Ele falou, Ele falou, eu preguei essa palavra. Ele falou, meu irmão falou, o irmão pregou essa palavra e o irmão exaltou a mesma coisa. Ele falou, nossa, eu não lembro. E ficou por aí mesmo, tá certo? Então, eu deixo pra você refletir, tá? Quando você que é da congregação passa aqui no canal, no meu, vou falar pelo meu agora, tá? Não vou falar dos outros. Passa criticando, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, entendeu? E da onde que eu fico falando essas blasfêmias, essas coisas. Então tá aqui, ó, uma coisa pra você ter que engolir, tá bom? Uma coisa que você tem que, não é que engolir, você tem que aceitar a verdade como ela é. Não adianta camuflar, não adianta. Você colocar, você vai fazer, veja bem, você vai pegar um tecido novo e vai pegar um pedacinho de um tecido velho e colocar junto. Não tem como a pessoa não perceber que tem um remendo ali, você entendeu? Se ele rasgou, se ele sujou, tem que cirzir. Não adianta, a pessoa vai perceber. É o que acontece na congregação, é exatamente isso. Que é difícil de vocês aceitar, pelo amor de Deus. Ninguém tá levantando uma calúnia, tá bom? Eu poderia falar alguma coisa de bem, de bom, posso falar sim, sabe? Mas só que no momento, tá passando por uma transformação a congregação cristã. Tá passando, tem muitas pessoas saindo, da congregação, não para ir a outra igreja, não, saindo para ficar sozinho, ser que nem discípulo de Deus, de Jesus Cristo, anunciar o Senhor Jesus, tá? Tem vários lugares. Eu quero fazer um convite aqui, sabe, para alguns irmãos que tá fora do Brasil, como eu, tem irmãos na Europa, tem irmão em outros lugares, eu não vou mencionar aqui, que não é necessário, mas nós que estamos fora do Brasil, a gente acaba se adaptando ao país. Então, por que não se adaptar à nossa solidez espiritual diretamente com Cristo, sabe? Bom, pra gente ser sólido na parte espiritual, eu vou falar pra você, tá bom? Talvez alguém você que tá assistindo, talvez não vai concordar,
tá bom? Mas para se tornar sólido, não é assim, batiza hoje, tá bom? E amanhã você já vai estar sólido, não. É um caminho, a parte espiritual é um degrau, é como se fosse uma escada, um degrau. Você tem que passar um por um. Não adianta você pegar de um e passar por 5, não adianta, você tem que passar todos os degraus, todos. Você tem que passar por tudo, para você ter ser sólido. Por exemplo, você colocar seu filho no primeiro ano letivo, você não quer que ele passe por terceiro, ele tem que passar por segundo, compreende? Na vida espiritual é a mesma coisa, você não é o ministério, não é a igreja que vai você ficar sólido. O que vai fazer você ficar sólido e conhecer o amor, conhecer a dificuldade, conhecer como é difícil ser cristão, quando você está caminhando com Cristo Jesus. Aí você fica sólido, passando os seus obstáculos, passando os seus mares vermelhos, passando o Rio Jordão, atravessando sozinho com você e Deus. Você vai ficando sólido a cada batalha que você passa e você ganha com Jesus Cristo, tá bom? Porque até mesmo Moisés, até mesmo Josué, eles tiveram seus momentos de fraqueza. Eles tiveram, porque são homens como nós. Porém, eles eram firmes em Deus. Então, quem muda é a pessoa. Deus, ele nunca mudará. O endereço dele permanece, que é lá no céu, tá bom? O endereço dele tá lá no céu. Esse negócio que foi pregado, que Jesus Cristo não ressuscitou, gente, aborta esse caso, sabe? O irmão que pregou isso, ele já tá de idade, tá? Eu não vou tripudiar em cima disso. Eu acho assim, que ele falou aquilo, sei lá, sem pensar, mas Jesus Cristo, ele já morreu, já ressuscitou e vai voltará em nuvens para buscar a sua igreja amada, a sua eleita, tá bom? Então, gente, pensa bem, se esse irmão pregou a mesma palavra e fez as mesmas profecias, ele fez as mesmas sem pôr e sem tirar, ele fez as mesmas, quantas vezes ele pregou a mesma palavra em outros lugares que a gente não sabe? Não só ele, irmão Hélio Bianco, mas outros irmãos, tá bom? Outros irmãos. E por aí vai. Assim que a gente teve acesso a esse aplicativo, que a gente cria, né, pessoas criam grupos, né, e aí a gente tá fora do país, muitos irmãos gravavam palavra e mandavam para nós aqui do Japão, para nós, eu e meu esposo. Outros irmãos eu não posso falar. É claro que com certeza alguém também deveria receber palavra do Brasil. E aí, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir um pouquinho mais, tá? Eu comecei a ouvir muitas palavras, né? Porque eu já congregava pouco aqui no Japão. E quando congregava era a mesma coisa que nada, porque só balela, né? Infelizmente era isso mesmo, só coisa descabida falada. E Deus, não sei onde que estava Deus naquele lugar. Lá não tem, lá aqui na minha comum era um caos, tá? Não tem, continua seguindo sem revelação. Eu sei, como eu sei, tá bom? Bom, vamos pular essa parte, tá? Eu comecei a ouvir palavras assim, irmãos bem assim de nome, né? Lá do alto, assim de dons, de maravilhas, e tem um dom de eloquência, que também esteve no Japão. Eu não quero falar o nome desse irmão agora, né? Porque vai ofender alguns irmãos aqui, tá? E eu quero tomar o cuidado, porque muitos são inocentes, tá? Tem muitos irmãos da congregação que eles estão lá e são inocentes, eles não sabem que acontece isso. Então esse irmão também esteve aqui, eu amei os cultos com ele, amei mesmo, amei os cultos com ele. O irmão assim com uma eloquência na pregação, uma sabedoria material e espiritual da Bíblia, né? Vocês me perdoam, gente, que aqui, essa época, tem um pólen que dá muita alergia em mim. Em mim, na maioria de todo mundo que tá aqui, né, japoneses e tudo. Então toda hora eu tô coçando o meu nariz, é desagradável, mas desculpa. Aí nessa época, eu não conhecia esse irmão ainda fora do WhatsApp, né? Então eu conheci ele aqui. Beleza. O que acontece? Depois eu comecei a ouvir, continuei ouvindo a palavra dele, que me enviavam, né? De vez em quando vinha a palavra dele. E aí eu comecei um dia a prestar atenção que ele pregava uma palavra no Brasil, né? Ele numa igreja pregava uma palavra. Na mesma semana ele ia em outro lugar, que não era na região dele, né? Que não é de São Paulo.
e pregava a mesma palavra com a mesma pregação. Aí eu comecei a ficar desiludida, comecei a ficar estremecida. Eu falei, gente, como que pode? A palavra não é revelada por Deus. Como que ele pregou essa palavra? Vamos supor, eu escutei uma palavra que ele pregou no domingo, numa segunda-feira ele em uma outra igreja, aí ele pregou a mesma palavra e a mesma profecia. Aí aconteceu isso com vários irmãos que eu ouvi. Vários não, não tô exagerando, mas assim, alguns irmãos que eu ouvi que são nomes fortes dentro da igreja, né, ter muitos seguidores, vamos falar assim, seguidores, né, de levar muitas, de chegar a ter irmãos assim, lotando as igrejas porque eles estão lá. E aí eu comecei a falar, não, tem alguma coisa errada. Foi aonde eu desanimei totalmente de até ficar ouvindo as palavras pelo grupo, né, do WhatsApp, que tinha uns grupos que postavam palavras ali bastante durante toda a semana, né. Então, gente, é onde eu coloquei ali o falso profeta, né, o rascunho que eu fiz ali dos 50 tons, onde tá os falsos profetas, até onde, né, eles vão ficar falando que Deus tá falando na boca deles. Eu não sei, tá, deixei pra vocês pensar aqui esse vídeo. Agradeço a companhia de vocês nesse dia chuvoso, mais uma vez. Apesar de estar esse tempo, olha, fechado lá fora, chovendo, mas tá calor, tá ficando calor mesmo. E o calor daqui é bem brabo, pessoal, tá bom? O sol aqui tá mais perto da gente do que no Brasil, tá? Quero deixar um grande beijo para meus inscritos, meus irmãos do Brasil e da Europa, né? Às vezes eu quero falar assim e eu esqueço, né, que tem outras pessoinhas que eu gosto que não estão no Brasil, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu quero agradecer e deixar minha saudação aqui e falar que o meu coração é sincero com vocês. Se eu vim aqui falar isso, pessoal, não é para denegrir a imagem da congregação, mas sim para falar a verdade. Porque muitos não aceitam que a gente fala que a congregação tá sendo fake, tá sendo uma fraude, né? Para muitos membros que tá totalmente, não vou falar alienados. Muitos estão ali, não sabem a história, né? Não sabe de verdade o que tá acontecendo e que não tem essa pureza totalmente, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.